a nossa querida Lula, Deus abençoe a vida de vocês, eu vejo vocês mais uma vez aqui. Poderosamente Deus abençoe. Vamos falar com Deus, Pai, em nome de Jesus. Queremos louvar o teu nome, queremos te bendizer. Quarta-feira, titular da Seminário Passo de Fé, quando juntos podemos estar na tua casa para louvar, bendizer e glorificar o teu nome. Toma esses minutos que passaremos aqui, e a nossa oração é que o Espírito Santo de Deus ele esteja poderosamente ministrando ao nosso coração que as decisões que nós precisamos fazer, a forma que precisamos agir, é algo que está exclusivamente direcionado pela tua vontade de ouvir. Se é para nós ficarmos e não descermos ao Egito, nós não vamos desobedecer a tua voz. Então, seja conosco nesta quarta-feira de oração, quando estaremos colocando diante do teu altar as nossas petições, as nossas necessidades. Fale conosco, Pai. Abençoe a vida de cada um que está neste lugar. Entra com a tua provisão. Eles têm pedidos, eles têm anseios, eles têm necessidades que precisam ser resolvidas. Então, pedimos no nome do teu Filho Jesus, que o Senhor possa resolver para a honra e glória do teu nome. Pois é no nome dele que nós oramos e já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor, vamos bendizer esse Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém. Você pode louvar o Senhor conosco. Vou deixar na luz.
já se encontra em casa, não é isso? Então vamos continuar orando para que o Senhor possa poderosamente efetuar uma grande obra na vida do Aldir, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Querido, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, que é o texto da nossa ministração para esta noite. As crianças estão indo lá, geração de morte, né? A irmã Isabela e a irmã Emília, e nós vamos continuar aqui no nosso culto. Queridos, abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 42. Jeremias 42. E eu quero ler com você, Jeremias 41, nós vamos ler o 42, mas eu quero ler o capítulo 41 também, o verso 17, o versículo 17 e o versículo 18. Depois nós vamos ler também o 42. Jeremias 41, do versículo 17 a 18, e depois nós estaremos entrando no capítulo 42. Jeremias, capítulo de número 41, versículo 17 e 18, diz assim: partiram e pararam em Jerute, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam por ter Ismael, filho de Matanias, ferido Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia nomeara governador da terra. Então, esse primeiro versículo mostra que Israel está vivendo um momento de aperto. Eles feriram, um dos caldeus ou um dos babilônicos, enviado por Nabucodonosor, e agora eles estão com medo. Versículo 1 do capítulo 42, olha o que diz: então chegaram todos os capitães do exército a Joanã, filho de Coreá, e Jezanias, filho de Rossaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. Disseram ao profeta Jeremias: apresenta-nos a nossa humilde súplica, a fim de que rogue a Adonai, Senhor teu Deus, por nós, e por esse resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês, com os próprios olhos, a fim de que Adonai, Senhor teu Deus, nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhe Jeremias o profeta: já vos ouvi, e eis que orarei a Adonai, Senhor vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo que Adonai, Senhor, vos responder, eu vos declararei, não vos ocultareis nada. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus enviar a nós outros, seja ela boa ou seja má, obedeceremos a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem ao obedecermos a voz do Senhor nosso Deus. Ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor o profeta Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Coreá, e todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e todo o povo, desde o menor até ao maior. E lhe disse: olha o que Jeremias diz: assim diz o Senhor Deus, ou assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviaste para apresentar a vossa súplica diante dele. Se permaneceste nesta terra, então vos edificarei e não vos derrubarei, plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido
do mal que vos tenho feito. Não temais Nabucodonosor, rei da Babilônia, a quem vós temais. Não os temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e vos livrar das suas mãos. E vós serei propício, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Mas se vós disserdes, não ficaremos nessa terra, não obedeceremos a voz do Senhor vosso Deus, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouve a palavra do Senhor, resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançarei na terra do Egito, e a fome que receais vos surgirá de perto ao passos no Egito, onde morrereis. Assim será com todos os homens que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão a espada, a fome e de peste. Não restará deles nenhum escapará do mal que farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito. Sereis objeto de maldição, de espanto, de desprezo, de opróbrio, e não vereis mais este lugar. O texto é simples, que ele é um pouco longo, e eu não queria ler ele todo, mas o texto diz que a partir do momento que Jeremias proferiu a palavra do Senhor, o povo disse que ele estava mentindo. O que eu gostaria dessa noite de trabalhar com vocês não é se devemos ou não ir ao Egito, mas vocês perceberam uma coisa muito simples, extremamente indicativa no texto: é decisões que tomamos. Decisões que tomamos. É óbvio, é claro, que você vê no capítulo de número 41 que Nabucodonosor já tomou Jerusalém. Alguns tentaram se rebelar, matando ou ferindo um dos seus oficiais. Esses que não foram levados cativos estão em Jerusalém, só que eles agora estão com medo. Por quê? Jerusalém está completamente desolada. Ali reinará o que? A paz? Não. O tormento. Ali reinará a abundância? Não, mas a escassez. Ali se terá fartura? Não, mas escassez. E aí eles vão ao profeta Jeremias, porque eles precisam tomar uma decisão. Fiquemos em Jerusalém mesmo assolado e destruído, ou descemos ao Egito, aonde há pão, aonde há água, aonde não, como ele falou, não tem rebate de trombeta, dizendo que se prepare para a guerra. Lá não tem fome, porque lá não está sendo alvo da escassez. Então eles precisam tomar uma decisão. E o texto na crônica, na real, ele diz que esses oficiais, esses príncipes, esses que são restantes ainda em Jerusalém, procuram um profeta. E eles falam o seguinte: consulte Deus, ore por nós, precisamos de uma resposta. Porque a nossa decisão, ela precisa estar embasada naquilo que Deus quer falar. O texto
dias. Então é muito notório, é muito claro, que nesses 10 dias é um tempo suficiente para Jeremias orar ao Senhor e receber uma resposta divina. O que eu gostaria nessa noite de falar para você, no nome do Senhor Jesus, quando nós estamos prestes a tomar uma decisão, nós precisamos entender se essa decisão que estaremos tomando, ela foi regada, ela foi direcionada, ela foi estabelecida pelo primeiro princípio, que é o quê? Oração. Você provavelmente deve conhecer pessoas, e de repente você conhece pessoas que tomaram decisões equivocadas. E a pergunta é muito simples: como essas pessoas estão? Já veio na tua mente aquela pessoa que você conhece? Como essa pessoa hoje ela está? Hoje ele está? Quando nós deixamos de tomar uma decisão pautada na vontade de Deus, mas na nossa vontade, diz um adágio popular muito simples, é que nós vamos acabar quebrando o quê? Não vai ser diferente na perspectiva, não vai ser diferente na direção, não vai ser diferente naquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Você tem que tomar uma decisão, mas você já regou essa decisão debaixo de oração? O texto diz que Jeremias, no versículo de número 7, no capítulo de número 42, ele diz: ao fim dos 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Irmãos, não existe decisões que vamos tomar se ela não estiver munida de oração. Você já viu uma coisa interessante? Vamos lá no texto de Mateus. Evangelho de Mateus. Todo mundo conhece esse texto. Capítulo de número 6. A partir do versículo de número 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está onde? Santificado, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O grande problema do povo de Israel, ou dos restantes que estavam em Jerusalém, é que eles não estavam prontos a entender que numa decisão, quando nós oramos ao Senhor, não se cumpre a nossa vontade, mas se cumpre o quê? A vontade do Senhor. É muito interessante, irmãos, que todos, para tomar uma decisão pautado na vontade de Deus, sabe o que acontece com a gente? O ditado popular que diz que se quebra a cara não acontece na nossa o quê? Vocês lembram do que a Bíblia diz? De que se queixa o homem? De que se queixa o homem? Alguém lembra? Dos seus próprios? Esse povo chega diante de Deus e você vai ver uma coisa muito interessante, gente. Esse povo está sendo levado cativo à Babilônia, e eles vão ficar 70 anos na Babilônia, porque era um povo muito obediente a Deus. E Deus, por ser mau, ele falou o seguinte: como esse povo é muito obediente, eu vou levar eles para ficar 70 anos cativo na Babilônia. Vocês sabem o que não é isso? Vocês sabem que aquele povo estava cativo na Babilônia por causa de quê? Da desobediência. Deus estava sempre avisando ao povo. Deus sempre estava dizendo a Israel: irmãos, não é diferente hoje para mim e para você. Deus ainda continua dizendo para mim, Deus continua ainda dizendo
Eu gosto do que Paulo vai falar, escrevendo à igreja da Galácia. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está dizendo no capítulo de número 2 de Gálatas? Ele está dizendo o seguinte, ó, eu não posso mais andar pelo curso da minha vida. Eu não tomo mais decisões sem perguntar ao Deus que é Senhor da minha vida. O grande problema é que muitas vezes nós estamos na lamúria, muitas vezes nós estamos na reclamação, muitas vezes nós estamos nos colocando como uma vítima, como pobre, coitado. Senhor, tu não está vendo não o que eu estou passando. Deus está no céu dizendo assim, você simplesmente está colhendo o que você quer. Não estou vendo a sua o quê? Decisão. Irmãos, todo mundo sabe que Deus não é mau. Todo mundo sabe que por mais que nós sejamos infiéis, Ele permanece o quê? Fiel. Então Deus está dizendo para cada um de nós nessa noite, se você tem que tomar uma decisão, tome uma decisão guiada por mim. Tome uma decisão ao ponto que você vai botar o seu joelho em terra, ou vai se sentar na cama, ou vai se colocar em pé, mas com instância você vai orar, até que eu diga, não deseje. Até que eu diga, não faz o que você quer fazer. Irmãos, muitas vezes quando nós tomamos as nossas decisões, isso mostra uma coisa muito ruim. E sabe qual é? É que Deus ainda, na pessoa do Mestre Jesus, não é Senhor na nossa vida. Na nossa vida. Jesus Cristo, ele tinha alguns jargões, né? E um dos jargões interessantes de Jesus é de verdade vos digo. Ele sempre usava isso porque ele dizia assim, eu não minto, eu digo a verdade. Outra coisa que Jesus usava como uma fala cotidiana, eu vim se não cumprir a vontade do meu Pai. Então Jesus, ele sabia que era a vontade divina. E quando eu e você não temos uma compreensão real da vontade divina, o povo vai para Jeremias, e de Jeremias estamos em aperto. Olha como é que está Jerusalém. Olha só o trauma, o caos que isso está. Aqui, ó, é som de trombeta. Aqui é guerra. Aqui é ausência de alimento. Nós vamos a Egito. Vamos descer ao Egito. Porque lá no Egito não tem isso. Irmãos, prestam bem atenção. Sabe por que eles querem descer ao Egito? Egito ainda não é a grande potência. E é muito interessante porque o texto deixa isso claro. Egito não é o Egito do tempo de Moisés. Se levantou muitos reinos. E o grande poder nesse tempo aqui do texto são os caldeus. Os assírios caíram. Está entendendo? Se levantam os caldeus. E aí eles estão dizendo o seguinte, vamos ao Egito, porque na mente do ser humano, que muitas vezes a minha mente, a sua mente, é que nós temos que tomar uma decisão. E na nossa mente infrutífera, nós deduzimos o seguinte, eu vou fazer isso, porque eu fazendo isso aqui, eu estou seguro. O que eles achavam, o que eles pensavam, é que se ele descesse ao Egito, eles estariam o quê? Seguros. Você viu o que Deus falou? Olha só. Se vocês descerem ao Egito, eu vou fazer na Nabucodonosor ir para onde? Para o Egito. Em vez de vocês serem deuses, vocês vão ser a consequência de uma maldição que não viria sobre o Egito, porque eu estava tratando vocês. Só que você desceu ao Egito. Olha só,
nossa mãe falava uma coisa muito certa. Márcio, nunca entra na briga de gente que está em peleja com o Senhor, senão extingue você. Deixa, não se mete aí, senão extingue você. Eles vão descer ao Egito, o que eles estão passando por Deus vai respingar em quem? No Egito. E olha o que Deus vai dizer para eles. Versículo de número 10. Se permaneceste nessa terra, então vos edificareis e não derribarei. Plantar-vos-eis e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho o quê? Feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vos temais. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e vos livrar das suas o quê? Gente, tem hora, irmãos, que Deus está direcionando a nossa vida, como diz o Salmo de número 23, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz um pasto verdejante, e guia-me as águas o quê? Tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda de justiça por amor ao teu nome. E aí o salmista vai dizendo, mas uma coisa interessante, da perspectiva do salmista, é quando ele diz assim, guia-me em pastos verdejantes, mas que tenham águas o quê? Tranquilas. Não adianta o pasto ser verdejante para a ovelha se as águas não são águas rasas. Por quê? Ovelha tem lã. Lã molhada pesa. E lã molhada pesa faz a ovelha morrer o quê? Afogada. Tem hora que Deus está dizendo assim, eu estou te levando a pasto verdejante. As águas são tranquilas. Pô, mas não, a água que eu esperava. E aí mesmo assim você quer tomar uma ou o quê? Decisão. E nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, com as nossas decisões. Porque eu ainda creio, né, pouco se fala hoje sobre isso, mas eu ainda creio que o diabo é um adversário. E eu creio em uma coisa que a palavra de Deus deixa bem claro. Jesus vira e pergunta para Pedro, ou para os discípulos, quem os homens dizem que eu sou? E Pedro, com a palavra, fez o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz, disseste bem, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Mas é necessário que o Filho do Homem seja entregue aos pecadores, seja crucificado ao terceiro dia, ressuscite. Pedro que deu uma resposta sobre iluminação do Espírito Santo, ele vira agora que de maneira nenhuma te suceda isso. Lembra o que Jesus falou para Pedro? Atrás de mim, Satanás. Sabe o que eu quero dizer para você? Muitas vezes Jesus está te levando a pasto verdejante e águas tranquilas, mas o diabo está dizendo na tua mente que pasto não é verdejante e nem as águas são o quê? Tranquilo. Aí você toma decisões que são decisões o quê? Equivocadas. Sabe o que eu estou falando, irmão? O diabo muitas vezes sopra no nosso ouvido. Muitas vezes o Espírito Santo traz uma revelação, mas muitas vezes o diabo sopra e diz assim, não é bem assim não. Deus vira para o povo, depois da oração de Jeremias, e ele diz o seguinte, não desçam ao Egito. Eu sei que vocês estão com medo de Nabucodonosor, mas se vocês me obedecerem, eu vou fazer uma coisa, eu não vou permitir que Nabucodonosor o quê? Toque vocês. O texto você depois pode ler em casa. Você vai ver isso acontecendo na vida de Jeremias. Eles pegam Jeremias, levam Jeremias, Nabucodonosor manda tratar bem Jeremias. Então, quando eu vou tomar decisões sem pedir orientação divina, a pergunta de Deus
nessa noite para mim e para você, da pessoa do Mestre Jesus, é: o quanto eu tenho governado a tua vida? Se eu disse para você, segundo a minha palavra, não desça ao Egito, por que você ainda continua fazendo isso e me desobedece? Por que você ainda continua tomando decisões que são decisões precipitadas? Por que você em todo momento está se equivocando? Quando eu estou dizendo para você que eu levo a pastos verdejantes e águas tranquilas, e você tem deixado que a revelação do Espírito Santo sobre a tua vida se torne no nortejo, se torne no direcionamento, se torne numa voz que é uma voz maligna. Irmãos, Deus está dizendo: ouça. Eu gosto muito de uma coisa notória, né? Hoje, meu amigo, tu tens a escolha: vida ou morte, como tu vai ter? Aceitar. Mas como eu não estou aguentando mais, a palavra de Deus fala uma coisa muito linda para nós. Deus não nos dá aprovação, Deus não nos dá tribulação, Deus não nos dá problema além daquele que nós não podemos suportar. Sabe o que eu quero dizer para cada um que está aqui? Se você está precisando tomar uma decisão porque tu acha que está sufocado, que tu acha que está sufocada, a Bíblia está dizendo que Deus vai te dar prova além daquela que você pode ter. Ele sabe que você pode suportar. Ele sabe que você vai aguentar. E muitas vezes Ele está te dando a orientação. Porque, meu querido, nessa noite, pautado na palavra de Deus, o que Ele está dizendo para cada um de nós? Não tome essa decisão. Eu gosto muito do que a Bíblia diz. Presta atenção, vamos lá em Jó. Olha o que a Bíblia fala no livro de Jó. E a Bíblia é toda expectativa, eu gosto da minha Bíblia. Abra sua Bíblia em Jó. Revista Jó 40. Vou só achar aqui para ler para vocês. Jó 33, versículo de número 14. Olha esse texto aí, Marta. Olha o que Jó diz. Pelo contrário, 33:14. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos. Mas o homem não atenta para o quê? Para isso. Primeiro modo, em sonho ou em visão de noite, quando cai no sono profundo, sobre os homens quando adormecem na cama. Então lhe abre os ouvidos e lhe sela a sua instrução para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo de quê? O grande problema, irmãos, é que nós estamos tomando decisões precipitadas. Não é porque Deus não está falando, é porque nós não estamos o quê? Ouvindo. Deus fala uma, Deus fala duas. Quando cai a noite, muitas vezes, daquele déjà vu, daquele sonho, Deus diz assim para você: não é para que você faça isso. Não é para que você entre nisso. Não é para que você desista disso. Não é. Só que nós não conseguimos ouvir. O interessante, irmãos, é que o povo pede a Jeremias, para Jeremias orar e ter a resposta de Deus. Deus dá uma resposta, Deus traz o livramento, mas a Bíblia diz que o povo o quê? Não obedece. Olha o que diz o capítulo 43 para nós concluirmos. Jeremias 43. Temos Jeremias acabado de falar
a todo o povo todas as palavras do Senhor, seu Deus, palavras todas como os quais o Senhor, seu Deus, o enviara. Então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Coreá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: é mentira isso. E disse: o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entrei no Egito para adorar. Baruque, filho de Merias, é que te incita contra nós, para nos entregar às mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou exilarem na Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Coreá, e nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem o povo todo, a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Lembra aqui que nós falamos? Deus levou o povo para a Babilônia no cativeiro, porque o povo era muito obediente, né? Deus levou o povo para estar na Babilônia porque era soberbo, desobediente. Vocês lembram? O que nós lemos no capítulo 42? Jeremias: peça ao Senhor, ora por nós, e tudo aquilo que o Senhor vos disser, faremos. Não foi isso no capítulo 42? Só que no 43, o que eles falaram? É mentira. Porque, irmãos, o que tem pesado na vida dos cristãos nesse tempo é o que pesou na vida desses homens. Não é a soberba somente, a desobediência. Mas você já viu uma coisa interessante que a sociedade tem vivido? A sociedade, ela é egocentrística. Ela vive para quem? Para si. E quando eu começo a viver para mim, para minhas vontades, o meu eu, tudo isso vai tirar a prerrogativa, vai tirar a direção de eu conseguir obedecer à vontade de Deus. Quando Deus disser para mim não, eu vou falar assim: isso não é Deus, porque a vontade de Deus é que seja o quê? Sim. Vocês querem entender isso melhor? Nós temos um cristianismo que não é mais um cristianismo de negação. Nós não temos mais um cristianismo que é de senhorio. Nós temos um cristianismo extremamente humanizado. Mas não é humanizado dentro de uma perspectiva como a humanização do Cristo. É humanizado dentro de uma perspectiva hedonista, secularizada, moderna, egoísta, vaidosa, presunçosa e outros adjetivos mais. Você já parou para ouvir as músicas? Alguns que estão aqui ainda lembram das músicas quando dizia Senhor. Hoje as músicas, ela diz: eu vou conquistar, eu vou conseguir, eu vou crescer. Já viu que é só assim? Deus deixou de ser o centro da adoração para ser o nosso serviçal. Invocamos: eu sou o filho amado. E quando ele diz: és meu filho amado, foi ele que disse que Jesus era um filho amado. Hoje nós estamos dizendo que somos o quê? Os filhos amados. Então nós não vamos ter uma perspectiva de conseguirmos ouvir Deus dizendo: não toma uma decisão precipitada. Por incrível que pareça, irmãos, tem pessoas tomando decisões debaixo do pecado, na orientação do pecado. Eles estão dizendo que Deus disse para tomar essa decisão. Que coisa absurda é essa, gente? Deus agora compactua com o pecado? Não, isso aí é melhor eu sair, é melhor eu largar.
é isso que Deus fala. O que é isso, gente? O que é isso? Que cristianismo é esse? É o cristianismo do quê? É egocêntrico. Não, você tem direito de ser feliz, você tem direito de viver o melhor. Deus não te chamou para o sofrimento, Deus não quer isso para a tua vida. Todos que foram a Jesus foram curados, mas o próprio Jesus falou o seguinte: no mundo nós temos o quê? Porque esse é o cristianismo do Senhor. Irmãos, não se importa se algumas pessoas olharem para você e falarem que você é uma pessoa de conformismo. Esteja acostumando. Eu vou falar uma coisa que eu sempre tenho repetido, muito forte. Não esteja preocupado com a tua reputação. Esteja preocupado com a tua integridade, porque da tua reputação não te cuida. Você entendeu? Se você é íntegro diante do Senhor, no momento da tua aprovação, vão falar um montão de coisa, mas depois Deus vai te exaltar da tua reputação. Porque aquelas pessoas que falaram com você, é conformista, é isso, é aquilo, elas vão falar o seguinte: verdadeiramente Deus é Deus na vida dele, Deus é Deus na vida. Para entender isso melhor, eu vou dar um exemplo. Aquela mulher que ela vira para o profeta Eliseu, vamos terminar, e ela diz assim: Eliseu, tu sabes que o meu marido, teu servo, ele morreu. E ele deixou uma dívida, e o credor está querendo que pague. E o credor disse: se eu não pagar a dívida, ele vai levar os meus o quê? Filhos. Eliseu chega e faz a seguinte pergunta para aquela mulher: o que tu tem em casa? Aquela mulher vem e diz assim: eu tenho óleo ou azeite de lamparina. Azeite que botava no candelabro, não no candelabro, mas no candeeiro, e acendia para dar luz. Eliseu vira para aquela mulher e fala o seguinte: vai e peça vasilhas, não o quê? Poucas. Presta atenção nisso, gente. Não peça poucas, mas muitas. Para que não tivesse muitas vasilhas, o que ela vai precisar fazer? Ir aos vizinhos. E você sabe que os vizinhos já sabiam que o credor estava batendo aonde? Na porta dela para levar o quê? Seus filhos. Ela vai aos vizinhos, pede os filhos que peçam vasilhas, os filhos pedem vasilhas, e ela entra no quarto, é lógico, ela orou. Tem que ter. Para haver milagre tem que ter o quê? Oração. E ela começou a encher a primeira vasilha. E aí ela viu que a primeira vasilha ficou cheia de azeite. Ela falou assim: filho, tem vasilha aí? Tem um tamanho. E ela foi enchendo. E o azeite não quer. Não parava. Quando ela viu que todas as vasilhas estavam cheias, o texto diz que ela viu e diz assim: tem mais vasilhas? E alguns disseram: pai, mãe, acabou, então o azeite parou. Ela olha aquele monte de vasilhas e ela vai de novo ao profeta, porque todos os momentos precisam ser regados por oração, mas todos os momentos é o momento de nós recorrermos a Deus. O profeta era a personificação divina. E ela vira para o profeta e diz assim: profeta, o azeite parou. O profeta olha para ela e diz o seguinte: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivam o quê? A integridade traz boa reputação, gente. Os mesmos vizinhos que deram a vasilha são os mesmos vizinhos que vão comprar e vão dizer: verdadeiramente, o Deus dessa mulher não há desamparou. É assim que Deus trabalha.
É desse jeito. Fica em Judá, não desce ao Egito. Porque Deus quer ver se você é soberbo, se você é soberba, ou se você é íntegro ou íntegra diante do Senhor. As pessoas provavelmente podem estar vendo que estão deixando. Assim como as pessoas estão vendo que estão fechando, Deus também está vendo. Mas a Bíblia diz que para cada dia de vergonha, Deus ele prepara para nós o quê? Dupla honra. Isaías 62:7. Fica em Judá. Se você tem orado a Deus, creia que aquilo que você tem pedido a Deus, Ele vai cumprir na tua vida. Mas Ele quer ver até onde vai a sua integridade. Então eu concluo essa palavra dizendo que Deus nos desafia a orar, Deus nos desafia a obedecer, e Deus nos desafia em todo momento a cumprir somente a sua vontade. Que Deus nessa noite poderosamente abençoe a nossa vida. Não confunda, irmão, coisas do diabo com coisas de Deus. Não confunda nunca isso. Nunca. Porque Deus nunca trabalhou em cima do erro. Ele sempre trabalhou em cima daquilo que é o erro. Vamos colocar o pé. Vamos terminar esse culto cantando o nosso canto cristão. Dá para cantar, Deus? 154. É um hino que nos desafia a termos fé. Perdão. 160. É 160. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de vencer. Você que nos acompanhou por essa live, Deus poderosamente, Jesus, abençoe a sua vida e faça-nos uma visita. Nós somos a Igreja Batista Memorial de Machadeirana. É a igreja que tem uma Bíblia, é essa mesmo. Faça-nos uma visita. Você é bem-vindo, você é bem-vindo no Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. E no número 160 do nosso